Boa noite a todos, uma alegria estar aqui mais uma quarta-feira na igreja para podermos estudar nosso livro de Daniel, nosso seminário. E hoje estamos no nosso quarto seminário. Apesar de ser o capítulo 3, nós dividimos o capítulo 2 em dois, então nosso quarto encontro, e hoje tem por título Pegadas na Fornalha. Vamos ao capítulo 3 de Daniel. Porém, antes de entrar no capítulo 3, gostaria de comentar um pouquinho sobre esse pessoal aqui. Eu ia falar dele já? O Estado Islâmico. Talvez a maior ameaça que as pessoas veem hoje em dia. Um grupo extremista, completamente violento, terrível, e eles fazem atentados terroristas ao redor do mundo todo e vêm assustando muitas pessoas. O Estado Islâmico ele é famoso pela sua crueldade e por decapitarem... Por decapitarem os seus opositores. Aqueles que não são modernos são cortam a cabeça, afogam, matam. E um dos alvos preferidos deles são os cristãos. Os cristãos são os alvos preferidos deles. Diz as pessoas que convivem lá no Oriente Médio que quando o Estado Islâmico está chegando, os cristãos já fogem. Porque quando chegam, eles têm apenas duas opções. Ou se convertem ao islamismo, ou pagam uma multa semanal, caríssima. Se não acontece nenhuma dessas duas coisas, o resultado é decapitação, afogamento, queimado vivo. Eu poderia trazer aqui muitas imagens de coisas terríveis que o Estado Islâmico faz, mas não quero aqui trazer esse tipo de coisa para nós. Mas o Estado Islâmico é terrível. Quando chegam na cidade, eles marcam as casas dos cristãos e aterrorizam eles. Muitos abandonam suas fés, mas a grande maioria prefere morrer. E aqui, ó, tudo só com a faquinha na mão, essas faquinhas de cozinha, é assim que eles degolam a pessoa. E vão cortando até que corta a cabeça fora. Terrível. A gente pode pensar, mas isso aí está tranquilo, isso aí lá no Oriente Médio, nós aqui no Brasil estamos tranquilos. Bem, aconteceu que nós temos um cidadão que fez uma ameaça do ataque ao Brasil. Um líder do Estado Islâmico. Diz o seguinte: Brasil, vocês são o próximo target, o próximo alvo. E a agência brasileira confirmou que esse cidadão aqui é realmente um dos líderes do Estado Islâmico. Então, existe uma ameaça real do Estado Islâmico ao Brasil. Eu sei que não vai acontecer isso, mas imaginemos que um dia o exército do Estado Islâmico ataca o Brasil e domina o Brasil. Digamos que o Estado Islâmico vem aqui e domina aqui o Guabiroba. Será que nós teríamos coragem de ou renunciar à fé, ou sermos degolados, ou mortos queimados? Essas coisas que nós vimos no passado, que grandes heróis da fé faziam, acontecem todos os dias lá na Arábia. As pessoas têm que escolher se elas servem a Deus ou não. Será que eu estaria disposto a realmente servir a Deus? Pois bem, nossa história de hoje conta a história de 3 homens que realmente decidiram servir a Deus. Nosso estudo de hoje começa um pouquinho depois da onde parou na semana sobre o capítulo 2 de Daniel, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho, uma estátua com 4 metais, cabeça de ouro, ventre de prata, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Cada um desses reinos, cada um desses metais simbolizava um reino, sendo que a Babilônia representava o reino de Nabucodonosor, e depois ele viria um outro, que era de prata, a Medo-Pérsia. Então chegamos no capítulo de Daniel, capítulo 3, o verso 1. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 3, o verso 1, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Daniel 3, verso 1. Novamente temos uma estátua. Mas agora essa estátua não foi uma estátua que veio de um sonho dado por Deus, mas um desejo do próprio Nabucodonosor.
Ele resolveu fazer o quê? Mudar a história. A história que Deus revelou representava que ele seria apenas a cabeça de ouro. Depois viria outros reinos. Mas Nabucodonosor queria mudar a história. Ele falou, não, eu quero uma estátua inteira de ouro. Uma estátua inteira de ouro. Quando estudamos o capítulo 2, percebemos que existe uma relação entre os dois. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, olha só. Aparecem estátuas, aparecem metais, ouro. Então existe um eco entre o capítulo 2 e o capítulo 3. E o texto sugere que Nabucodonosor não estava querendo apenas que o seu reino fosse a adoração do reino representado pela estátua. Não, ele desejava a natureza eterna do reino de Deus. A estátua, se lembra? A pedra que veio do céu, bateu nos pés da estátua, destruiu ela, fez uma grande montanha, representando o reino de Deus. O reino estabelecido de Deus era a pedra. Então, Nabucodonosor, mais do que apenas a adoração da estátua, ele queria ter um reino com a natureza igual da pedra. Natureza o quê? Eterna. A pedra criou uma montanha. Não era igual a estátua que era dividida em metais, era uma coisa só. Então Nabucodonosor queria um reino eterno igual de Deus. Na verdade, Nabucodonosor queria substituir o reino de Deus. Mas é interessante notar que o capítulo 3, ele também traz a ideia de uma outra história da Bíblia. Uma outra história que também se passava no mesmo lugar. No mesmo lugar, no passado, houve uma história que aconteceu. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 2. Se tiver projetar aqui. Olha só, Gênesis 11, verso 2, assim. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai, e habitaram ali. No original hebraico existe a mesma palavra para ambos. Aqui fala campo de Dura, mas a original é a planície de Dura. E lá mas fala vale na terra de Sinai, mas no hebraico é a planície na terra de Sinai. Ambos os textos falam de uma planície na terra de Babilônia. E nós vimos que a cidade de Babilônia ficava aos arredores da onde? Da Torre de Babel. E percebemos que o negócio hoje não quer obedecer. Deixa eu dar uma... Agora não foi. Isso. Então percebemos que ambos os textos se passam em uma planície. Então já entendemos que ambos os textos estão conectados pelo uso da palavra planície. E assim, a torre provavelmente foi construída no mesmo lugar que a estátua. A Torre de Babel foi construída no mesmo lugar que a estátua. Um lugar amplo, necessário para juntar uma grande multidão para adorar a Deus. Deus falso. Então, a planície onde foi construída a estátua foi a mesma planície onde foi construída a Torre de Babel. E quem foi nesse encontro? Vamos ver o verso 2 e o verso 3? Diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então Nabucodonosor chamou todos aqueles que eram governadores, que eram regentes, que eram submissos a ele em todo o império da Babilônia. E sabe quem provavelmente estava lá? Zedequias, o último rei de Israel. Provavelmente Zedequias estivesse lá no campo de Dura. Por quê? Porque vocês se lembram que existem 3 invasões de Jerusalém por Nabucodonosor? A primeira foi quando levaram Daniel e seus amigos como escravo. A segunda, quando levaram Ezequiel e seus amigos. E por fim, a terceira foi quando Jeremias estava preso e destruíram completamente a cidade. Então,
Quando Daniel e seus amigos foram levados cativos, Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei em Judá. E percebemos que essa história se passa antes da destruição final de Jerusalém. Então Zedequias foi chamado para estar lá. O capítulo 51 de Jeremias, ele nos dá a entender exatamente isso. Todo ele fala sobre o reino de Deus em oposição à estátua. Fala sobre alguma coisa relacionada com estátua e adoração. Olha o que diz no final daquele capítulo, Jeremias 51, verso 59. Diz assim: palavra que Jeremias, o profeta, mandou Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era camareiro mor. O que Zedequias foi fazer lá na Babilônia? Jeremias não fala, mas nós entendemos o contexto onde foi escrito. Ele foi lá adorar o quê? A estátua de Nabucodonosor. Adiantando um pouco a história, imagina só para os 3 amigos de Daniel, os 3 hebreus, estarem lá, naquele momento de tensão, arriscando sua própria vida, e quando eles olham o rei de Israel, que deveria ser o líder espiritual deles, o que o rei de Israel está fazendo? Está curvado. A Bíblia não fala de uma 4ª pessoa que não se curvou. Quer dizer, o próprio rei de Israel, que era para ser um exemplo para o seu povo, se curvou em adoração à estátua. Mas o que será que essa estátua era? Nabucodonosor chamou todos, sabe, para fazer o quê? Para fazer uma inauguração. A cerimônia de Nabucodonosor é uma inauguração. E essa inauguração, ela tem um aspecto religioso. Além de ser uma inauguração da estátua, é uma cerimônia religiosa, porque usa a palavra hebraica Hanukkah. E segundo Números e segundo Crônicas, sempre que essa palavra aparece, está relacionado ao altar ou ao templo. Ou seja, coisas religiosas. Então Nabucodonosor estava chamando todos para uma inauguração da sua estátua, mas era uma inauguração com um aspecto religioso. Verso 4, continuando a leitura. Diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Mas deixa a Bíblia aberta. Olha que interessante. O texto fala a atitude que o rei gostaria que as pessoas tivessem. Volte para o capítulo 2, o verso 46. Diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou-se e prestou o rosto em terra perante Daniel. A mesma atitude que ele fez perante Daniel, ele queria que as pessoas fizessem. Mas na verdade, Nabucodonosor, ele adorou ao Deus verdadeiro. E Daniel não estava sendo o Daniel adorado. Lógico que Daniel aceitaria tal coisa. Então a atitude que ele teve em relação ao Deus, se prostrar, adorar e se dar submissão. Ele exige que todos façam o mesmo perante a estátua que ele construiu. Na verdade, Nabucodonosor queria que todos se prostrassem perante ele mesmo. Nabucodonosor queria substituir a Deus. A mesma ideia que nós vimos lá na Torre de Babel, que era uma torre construída não para fugir da água do dilúvio, mas para atingir o céu e vencer a Deus. A mesma atitude vemos em Nabucodonosor. Ele quer substituir a Deus. Encontramos alguns paralelos entre a Torre de Babel e o campo de Dura. Ambos queriam reunir todo mundo. Deus falou para as pessoas se espalharem, mas elas se ajuntaram em Babel numa rebelião contra Deus. Nabucodonosor chama todo mundo que era submisso a ele para vir e adorar. E o objetivo disso era o quê? Unir a todos. Babel era unir a humanidade numa rebelião contra Deus. Nabucodonosor, unir seu reino em submissão a ele. E claro, não tolera diversidade. Vamos ver mais para frente que a religião babilônica, ela não aceita a diversidade. Mas é interessante
notar que a estátua ela mede 60 côvados. E o número 60 tem que ser entendido no seu contexto cultural. Hoje em dia, como nós contamos nosso relógio? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, uma esfera tem 360 graus. O que significa isso? Tudo isso nós herdamos do sistema de contagem babilônico. O sistema deles era sexagenal. O nosso sistema ele é decimal. Nosso número base é 10. Então, a dezena, a centena, que é 10 vezes 10, depois vem o milhar, que é 10 vezes 10 vezes 10, e assim vai indo. A base é o 10. As pessoas falam que a base é 10 por causa que nós temos 10 dedos na mão e fica fácil fazer as contas. Então, mas os babilônicos, a base dele não era o 10, a base era o 6. Tudo era baseado no número 6. Por isso que 60 segundos, 60 minutos, 360 graus. Então, o número 60 era um número de Babilônia. E ele era um número simbólico na sua cultura. Representava a unidade. Unidade, 60. Então, ao erigir uma estátua de 60 côvados, o que Nabucodonosor está fazendo? Está fazendo um esforço para ter uma unidade. Um único reino, uma única religião. Todos sobre o seu domínio. Então, resumindo, em luz do que nós vimos até agora, o rei erigiu a estátua para mostrar que, na verdade, o seu reino seria eterno, substituindo o reino de Deus, que era o único reino que seria eterno. Além disso, seria um símbolo de unidade. Todos os seus subordinados deveriam se curvar perante a estátua, aceitando que Nabucodonosor era o rei, o Deus da terra. E o que aconteceria com aqueles que não se curvassem? Olha no verso 6, diz assim: qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A religião descrita nessas linhas não é religião estudada de uma escolha, de uma reflexão, não é uma expressão de fé ou uma experiência com Deus. Eles estão ali porque eles são forçados. Eles estão ali porque eles têm medo da morte. E essa é uma característica da religião babilônica: forçar, não aceitar diversidade. Mas vocês estão reparando que o capítulo 3 de Daniel é um capítulo diferente do resto do livro. Porque fica repetindo as coisas. E agora começa a repetir um pouco mais. Olha só a partir do verso 7. Acompanhe comigo, olha só quantas vezes repete a mesma coisa. Diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram uma imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Percebe que ele repete várias vezes? Começa no começo do livro, repetindo o verso 2, assim, ó: sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais. Ele podia muito bem ter resumido isso, mas ele vai lá e escreve. E no verso 3 vai lá e fala a mesma coisa que falou no verso 2. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais. Depois lá no verso 5 fala todos os instrumentos: saltério, a trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música. Depois no verso 7 repete de novo todos os instrumentos: trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, toda sorte de instrumentos. Quando chega no verso 10, repete de novo todos os instrumentos. Para que será que Daniel escreveu desse jeito? Por que Daniel fez isso? Será que Daniel desaprendeu a escrever porque ele nunca fez isso? Sabe por que os parágrafos são longos e pesados? Olha por quê.
Daniel está tirando sarro da maneira que Nabucodonosor força as pessoas a adorar. A técnica que usaria é uma técnica de sátira. Então, quando você lê que parece uma coisa cansativa e pesada, Daniel está dizendo, olha só, quão absurdo é isso. Mas ele repete o nome de todos os governadores, todos os cargos. Depois, 3 vezes, repete o nome de todos os instrumentos. Daniel está tirando sarro. Porém, a religião que Nabucodonosor estava querendo postar era uma coisa muito séria. Como ela era violenta, intolerante, totalitária, mecânica. A religião de Babilônia vai até o presente. Quantas pessoas não obedecem a Deus por medo? Quantas vezes nós não, às vezes quando queremos educar nosso filho, não fazemos através do medo? Falamos assim, Deus está vendo, Deus vai te castigar. E a pessoa não é porque ela quer seguir a Deus, mas ela tem medo da violência, da intolerância, uma coisa mecânica. Durante a Idade Média, a igreja perseguiu e fez muitas pessoas seguirem sem ter a mínima noção do que estava fazendo, apenas pelo medo do inferno. Essa é a religião babilônica. E aparentemente funciona. Todo mundo se curva. Peraí, todo mundo mesmo? Não, você sabe que não. Porém, quando você lê esse capítulo, uma pergunta vem à sua mente. Alguém está faltando na história. Quem está faltando? Quem que não apareceu nesse capítulo 3? Cadê Daniel? Cadê Daniel? Ora, ali fala que 3 amigos não se curvaram perante a estátua, como vamos ver. E Daniel? Cadê Daniel? Sabe, as pessoas sempre se perguntaram, será que Daniel se curvou? Mas as pessoas, claro que Daniel não se curvou. Quando nós vamos para o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 6, nós vemos que Daniel sempre se manteve fiel a Deus. Capítulo 1, a prova era sobre alimentação, uma prova não tão difícil, não envolvia morte ou vida, e Daniel foi fiel a Deus. No capítulo 6, Daniel foi proibido de orar, e ele podia orar como muitas vezes eu oro, dirigindo o carro, olho aberto, e vou orando, conversando com Deus. Não, mas ele foi lá e abriu uma janela e todo mundo viu que ele estava orando. Quer dizer, ele foi fiel a Deus numa prova que seria muito mais simples, que era só não orar. E ele foi fiel a Deus e não mudou o seu hábito. Você quer saber por que ele abriu de janela aberta? Orou de janela aberta? Então espere o capítulo 6, você vai entender por quê. Mas se Daniel foi tão fiel no capítulo 1, tão fiel no capítulo 6, por que ele se curvaria no capítulo 3? Se no capítulo 6, por uma prova muito menor, ele preferiu abdicar da sua vida para orar ao Deus verdadeiro. Imagina se curvar. Então nós temos certeza que Daniel não estava lá. E quando nós vamos para o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é um comentário que os judeus fizeram ao longo da história sobre a Bíblia. O Talmud, ele conta que as últimas palavras do capítulo 2 de Daniel deu a entender, e a palavra que aparece lá é a mesma palavra que aparece para um escravo que está longe do seu senhor. Então Nabucodonosor, talvez já sabendo que Daniel jamais se curvaria perante a estátua, sabendo da sua fidelidade, resolve então mandá-lo para longe no momento da adoração, da inauguração da estátua. Então Daniel estava longe, a palavra usada é como escravo que está longe do seu senhor. Assim que Nabucodonosor tratou Daniel no final do capítulo 2. Talvez já pensando em fazer a estátua, falou assim, Daniel, vai resolver os assuntos lá longe e deixa tudo quieto. Mas o rei não contou que 3 jovens ficariam em pé. Olha o verso 12. Diz assim, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? O rei, ele se ira contra aqueles que desobedecem a ele, que fala que levantou a ira. Porém, quando ele vê quem são os 3 jovens que não se curvaram, ele hesita. Fala, como assim? Vocês não se curvaram? Aconteceu alguma coisa? Vocês não entenderam o que é para acontecer?
Então eles vão dar uma segunda chance. Eles vão fazer assim, por favor, vocês não precisam nem se explicar. Vou tocar de novo e vocês vão poder se curvar. O problema da religião babilônica é que ela é uma religião imediatista. Olha só para os verbos que Nabucodonosor usa. Imediatamente, neste momento, agora. Para Nabucodonosor, o que importava era o agora. Ele não se preocupava com o futuro. Por isso ele declara no verso 15, assim, ó. Verso 15. Agora, olha como começa. Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, repete tudo de novo, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrar-vos-eis e adorei a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor fala assim, ó, agora, o que importa é o agora, e o agora vocês têm que me adorar. Agora vocês têm que me obedecer. Esse negócio de futuro não existe. Quem vai ser o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Porém, é bem diferente dos hebreus. Os hebreus, o foco não é o agora. Como é que é a religião deles? Baseada onde? No futuro. Olha o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Assim, ó, Deus pode nos salvar, Deus pode não nos salvar. Não importa isso. O que importa é que nós seremos fiéis. Eles olham muito mais do que o agora. Eles olham para o futuro. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Deus pode nos livrar. Mas se Deus não nos quiser, não se preocupe. Nós não vamos lhe desobedecer. A preocupação deles era com o futuro juízo de Deus. O que importa é ser fiel a Deus. Não importa a circunstância. Então Nabucodonosor se ira e diz o seguinte, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens que mais poderosos que estavam em seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. 7 vezes mais. Não devemos entender isso literalmente. Devemos entender como se fosse a plenitude do fogo, o máximo possível, como se a temperatura anterior não fosse suficiente. O máximo que essa fornalha aguenta, quero que esquente, e lance lá dentro esses 3 homens. Chamou os homens mais poderosos, os homens mais fortes do seu exército. Quando chegou lá, só o calor dele já matou esses homens. Porém, quando Nabucodonosor olha de novo lá dentro, o que ele vê? Verso 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O que ele quer dizer com filho dos deuses? O que significa a palavra filho na Bíblia? A palavra filho na Bíblia, ela está relacionada com a questão de natureza. Por exemplo, a palavra filho do homem, lá de Jeremias 49, 18, significa quem tem natureza humana. A palavra filho do gado, de Números 15, 8, quem tem natureza bovina. Depois nós temos a filho da morte, de 1 Samuel 2, 31, de quem tem uma natureza mortal. Então a palavra filho do homem, o que significa? A palavra filho do homem significa filho dos deuses, que a Nabucodonosor falou. Aquele tem natureza o quê? Divina.
Nabucodonosor errou apenas por causa do plural. Era filho de Deus. Deus estava lá, o próprio Jesus estava na fornalha. A salvação, ela veio de fora para dentro. Não importa quão justos nós sejamos, a salvação é uma decisão pessoal de Deus. Por Ele nos amar, por apenas Ele nos amar, por esse único motivo, Ele decide vir ao nível humano. Para salvar-nos do fogo, Ele decide passar pelo fogo. Então o próprio Deus vai lá e tira os 3 jovens da fornalha. Verso 26 diz: Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sua maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Eles clamaram para que Deus os libertasse da fornalha. Senhor, nos liberte da fornalha. Mas Deus não queria libertá-los da fornalha. Queria libertá-los na fornalha. Na fornalha que Deus iria despertá-los. Às vezes a gente está com problemas e fica pensando: Senhor, me ajuda a me libertar desses problemas. Me livra disso. Livra-me do problema. Livra-me da tentação. Livra-me da doença. Assim, meu filho, eu não vou te livrar do problema. Eu vou te livrar no problema. Eu não vou te livrar da aprovação, vou te livrar na aprovação. Porque eu vou estar lá com você. Da mesma maneira que Deus teve que virar um homem, encarnar-se, para entrar no meio do fogo para salvar, Ele tem que fazer a mesma coisa, vir a este mundo de pecado para nos salvar. Existem alguns paralelos entre Apocalipse e Daniel. E o capítulo 13 de Apocalipse fala muito bem sobre o capítulo 3 de Daniel. Lá fala também que uma imagem vai ser erguida no fim dos tempos, a imagem da besta. E todos que não adorarem essa imagem vão ser postos um decreto de morte. Da mesma maneira que os 3 hebreus sofreram um decreto de morte por não adorar a imagem, nós também seremos sofrer muito em breve. A pergunta é: será que eu estou pronto para passar por tal provação? Será que eu estou preparado para ser fiel a Deus até a morte se necessário? Sabe o que a Bíblia fala? Ele fala o seguinte: meu amigo, se você não consegue correr com os que vão a pé, como quer correr contra os que vão a cavalo? Em outras palavras, agora que a provação está fácil, agora que não tem uma grande perseguição, você já não está sendo fiel. Imagina quando tiver uma grande perseguição. Nós tivemos há 2 anos atrás uma Copa do Mundo, tivemos 2 jogos do Brasil no sábado. E eu conheço pessoas, irmãos da igreja, que fizeram o quê? Assistiram o jogo. Não conseguiram passar por um teste de fidelidade no sábado em um jogo de futebol, que não valia nada para ele. Valia apenas a torcida pelo Brasil. Mas não ameaçaram ele de nada, não ganharia nada com isso. E as pessoas assistiram o jogo. Quer dizer, uma prova simples, já caíram. Tem pessoas que às vezes transgridem o sábado. Hoje em dia, quando vem uma tentação, o que a Bíblia fala? Se você for fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Os 3 amigos de Daniel não foram do dia para a noite que entraram na fornalha. Eles sempre foram fiéis desde a infância. Quando chegaram no capítulo 1, eles foram fiéis a Deus na questão alimentar. E agora, quando veio uma prova difícil, eles continuaram sendo fiéis. Foram fiéis no pouco, foram fiéis no mundo. Foram fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Deus quer que nós sejamos tão fiéis como os 3 amigos. Fiel como Daniel. Fiel até a morte, se necessário. Não quero você hoje falar: Senhor, me ajude a ser fiel como os 3 amigos. Me ajude a ser fiel até o final. Me ajude a ser fiel no pouco que Tu me colocaste, para quando chegar o muito eu ser fiel também. Você quer fazer isso? Quando você ficar em pé, que eu vou orar para que Deus te dê esse privilégio de ser fiel, não importa a prova e a circunstância. Senhor Deus, Tu nunca prometeste que nos livraria de todos os problemas. Tu nunca nos prometeste que seríamos completamente felizes e tranquilos nesse mundo. Tu nos prometeste que se nós um dia passássemos pelo fogo, Tu estarias conosco. A promessa é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pai, me ajuda a ser fiel no pouco que Tu me colocas hoje em dia. Ser fiel nas pequenas coisas. Porque quando vier as grandes coisas, eu também quero ser fiel. Eu quero ser fiel até a morte se necessário. Pai, vem nos abençoar, para que nós possamos estar focados nisso e vivemos disso todos os dias, Pai.
Abençoe que a igreja do Guabiroba, nós possamos ser fiéis a Ti em todos os momentos. Essa bênção nós lhe rogamos e pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.